Estamos aqui hoje com o reverendo José Carlos, mais conhecido como Júnior, e hoje ele vai contar um pouco pra gente da história dele nesses 60 anos de Igreja Presbiteriana de Teresópolis. É verdade, olha, 60 anos, eu faço parte dessa história, graças a Deus, e muito interessante relembrar, porque eu lembro, rapaz, foi meu tio, o presbítero Rubem Alcina, que ele é um dos membros fundadores aqui da igreja, inclusive, e era meu tio, né? E ele pagou um retiro espiritual para eu ir nesse retiro. E muito interessante, foi em 1992. Meu Deus, tô ficando velho. Só de lembrar. 92, nós fomos no retiro lá em Friburgo, e numa escola em Friburgo. E lá aconteceu o meu processo ali de conversão. Eu já vinha dessa origem, né, do meu tio, da minha avó, que eram fervorosos espiritualmente, e sempre me ensinavam sobre a palavra de Deus. Inclusive, meu tio me trazia na escola dominical aqui. Então, aqui nem existia a construção que hoje tem. Era a parte de baixo, onde eu lembro direitinho, eu sentava numa cadeira que ela te machucava, ela era de madeira, tinha farpa, ela pegava, te dava umas cutucadas assim, se deixasse, puxava até tua roupa, sabe? É um negócio impressionante. Era onde é o nosso salão social aqui da igreja, né? Então o templo era ali. Então eu lembro o pastor Roberto com um bigodinho, bem daquele estiloso. Tem até fotos num episódio que a gente colocou dele. Que legal, assim. Que legal. Ah, isso mesmo eu vi. Um bigodinho bem interessante, né, do pastor. E eu lembro disso, ele me trazia na escola dominical. Então eu tinha essa influência, né, do meu tio, o presbítero Rubem Alcina, que me ingressou aqui na igreja. E passaram-se os tempos, a gente, na adolescência, né, eu estava ali perdido, mas com temor a Deus. Eu tinha temor, sempre quando eu fazia algumas coisas, eu lembro direitinho, eu ficava preocupado se Jesus ia voltar naquela época, naquele período, era uma coisa impressionante. E aí, ele me convidou para um retiro, comecei a trabalhar com ele no jornal, e ele foi, então pagou o retiro para eu ir. Fomos nesse retiro, ok, eu conhecia duas pessoas lá no retiro, porque era a Dilvânia, né, a falecida Dilvânia, e a Ildineia, porque nós estudávamos na mesma escola. Então nós estudávamos no Seron, então nós tínhamos esse conhecimento prévio da escola. E isso que me deu um pouquinho de não ficar muito solto, muito perdido no retiro. Mas foi nesse retiro, dia 5 de março de 1992, em que eu entreguei minha vida para Jesus. E ali foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? Conheci a Cristo. E isso é poderoso demais, poderoso demais. E minha vida dali mudou dali em diante. Eu que era um garoto que era muito namorador. Já tinha um montão de coisa engatilhada depois do retiro. Meu Deus. E quando eu voltei do retiro, eu já voltei com esse propósito de seguinte: poxa, se eu entreguei minha vida para Cristo, agora eu preciso viver como quem entregou a vida para Cristo. E aí foi todo um processo de renúncias, processo de deixar diversas coisas. Eu amava o esporte, amo até hoje, mas assim, era a minha maior motivação, era o esporte. Eu estava me preparando para trabalhar, para ser um professor de educação física, para ser alguém que trabalhava com esporte, ser um jogador, alguma coisa assim. Eu tinha diversas habilidades em alguns esportes. Eu era um goleiro de futsal, muito bom, e tinha possibilidade de jogar no Vasco, e aí Deus me deu livramento, graças a Deus. Mas, porque minha mãe me criava sozinha, meus pais eram separados, então minha mãe me criava, então não deixou eu ficar descendo, né, tal, para poder ter todo aquele trâmite de ter que descer, ter que ficar no CT e tal. Então minha mãe não liberou para poder ir. E eu acredito que era tudo propósito de Deus, lógico, além desse livramento que Deus estava dando, por ser flamenguista, né? Então sabe como é que é. E aconteceu que eu fui pré-selecionado, por exemplo. Eu tô contando para vocês assim, como que isso influenciou minha vida de maneira direta, né? Eu fui pré-selecionado para a Seleção Brasileira de Handball no estado do Rio de Janeiro, eu ainda adolescente, e eu era destacado, né, dentro do contexto, era pioneiro aqui na cidade no handball, e eu já tinha sido pré-selecionado para ir para Pan-Americano, essas coisas assim.
E aí, e participando de campeonatos e tudo mais, e o Espírito Santo falou comigo. Eu já aqui na igreja, já servindo com os irmãos aqui, adolescente, o Espírito Santo me falou o seguinte: eu quero que você entregue o teu Isaac. E aí que foi o drama, porque o meu Isaac era o esporte. Era o esporte. E aí eu falei, sabe por que isso aconteceu? Ele falou comigo assim, exatamente, falou assim: porque eu não te chamei para ser um jogador, eu te chamei para ser um ministro da minha palavra. Uau! E aí foi uma decisão que eu tive que tomar diante do chamado e diante do meu sonho. Que eu tive que abrir mão do meu sonho para que o chamado de Deus se cumprisse na minha vida. E foi aí que começou a minha trajetória, ainda adolescente, estudando, né, trabalhando e sabendo que eu seria um ministro, já adolescente. Eu sabia que era um ministro, abri mão de tudo. Meus amigos, meu treinador e a galera, todo mundo não entendia, achava que a igreja estava me tolindo, porque na cabeça deles, a igreja estava impedindo que eu avançasse no mundo esportivo. Então foi uma luta, foi uma coisa assim, uma batalha muito grande, e eu me posicionei nesse quesito. E foi quando, em um retiro muito especial, né? Retiro, eu gosto de retiro muito especial. E aí depois de eu ter esse meu posicionamento e tudo mais, foi quando eu conheci também hoje minha esposa, né? Que é a Gisela, que nós nos conhecemos no ambiente de trabalho. Mas meu tio é uma bênção, rapaz, sempre foi uma bênção. Porque meu tio, nessa época, ele me contratou para trabalhar no jornal Panorama Cristão. Exatamente, rapaz, que coisa linda. Panorama Cristão, eu trabalhava lá, meio período, porque eu estudava e depois ia para lá. E minha esposa trabalhava no escritório em cima, de onde eu trabalhava. Ela trabalhava no escritório de contabilidade e eu trabalhava embaixo do jornal. Então acabamos nos conhecendo ali previamente. E depois que eu estava aqui, convertido, ela veio para nossa igreja, né? Ela era da casa de oração, ela veio para cá, para nossa igreja, junto com um grupo também. E aí foi que nos conhecemos, uma amizade normal, tudo tranquilo. Até que chegou num retiro onde nós nos declaramos ali, né? Fizemos uma cantata, um negócio maneiro lá e tal. E declaramos, e foi muito legal esse momento, porque no retiro também nós oficializamos nosso namoro. E eu lembro até que o pastor Roberto, rapaz, eu faço gosto, ele ficou brincando assim com a gente e tal. E eu sempre muito falante, e Gisela muito na dela, muito quieta, né? Então, era legal. E aí a gente foi construindo, né? Foi aí que começou a ter a minha construção na igreja também da família, né? Da minha família, além do meu chamado, do investimento, né? Assim, de Deus na minha vida. E foi acontecendo. Minha família começou a ser construída, né? Aí eu e Gisela depois casamos aqui, né? O reverendo Roberto fez nossa cerimônia e fomos construindo. E nesse período, antes de casar, né? Eu dei um saltinho, mas antes de casar, eu fui já indo para o seminário. Então, nesse período, o que aconteceu? No seminário, nós tínhamos já inseridos no seminário o Josimar, né? O Mário, e depois entramos eu e João Branco. Então eu e João Branco nós entramos na mesma turma. O Josimar foi o primeiro, o Mário foi o segundo, e depois eu e João nós entramos nessa última turma. E foi muito legal, porque nós éramos contemporâneos de seminário, né? E amigos aqui também da igreja. Então isso trouxe um legado muito legal, porque a nossa igreja, eu disse até isso na ordenação do Arthur, mas que a nossa igreja aqui é um celeiro, de ministros, algo impressionante. Você não vê isso em qualquer lugar, você não vê. Eu estou falando assim pela longa caminhada que tenho, né, no meu contexto cristão, evangélico, como pastor, você não vê igrejas brotando pastores, assim como nossa igreja aqui, nesses 60 anos, essa igreja realmente é um celeiro de ministros. Isso até no episódio com o Arthur, que a gente gravou recentemente, no dia da ordenação dele, a gente cita isso, né? Que no ano que a igreja completa 60 anos, fantástico, tem mais 2 ministros nascendo, né? O Danilo lá, que está na sua igreja, mas que nasceu aqui, né? Aqui. É fruto também do seu ministério, além disso tudo. E o Arthur, né? Então é muito interessante. É muito legal berço isso.
Isso é muito fantástico, olhar para esse contexto, né? Sim. E dentro desse período, nós estudamos ali durante 4 anos e não foi fácil. Não foi fácil. Quem olha a vida de seminarista não tem noção como é que um seminarista... Só quem passou sabe como é que é. Foi muito, 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 muito complexo. Eu lembro que algumas coisas foram assim absurdas em eu ficar depois desempregado no período que estou estudando, em não ter recursos financeiros. São coisas assim que a gente passa e Deus provê. Deus foi provendo. Coisas assim que a gente não sabe explicar. Às vezes um amigo meu, e eu tenho que fazer juiz a isso, por exemplo, algumas vezes eu não tinha condições para comprar um livro. E tinha um amigo meu que estudava comigo, Reverendo João, hoje. Ele comprava 2 livros para poder me abençoar. Eu sou meio chorão, né? Mas eu nunca deixo de ser grato. Nunca deixo de ser grato para as pessoas que fizeram parte da minha história. E João é um amigão, cara. João é um amigo, até hoje nós somos muito amigos. Mas foram momentos que foram marcantes, cara. Eu lembro direitinho no dia. Cara, esse dia foi muito interessante. Eu falei assim, eu estava desempregado, não tinha como pagar o seminário, porque a gente pagava o nosso seminário na época. E aí foi o seguinte, eu cheguei e falei assim, o pastor Roberto dava aula no seminário também, e outros pastores e tal. E ele dava sempre uma carona pra gente quando ele saía do seminário, terminava as aulas e dava uma carona pra mim e pra Mário. Mário ficava na Defesa Civil e ele morava aqui na Barra, então eu morava também, então a gente vinha junto pra cá. Aí eu pensei assim, fiz todo o plano, né? Falei assim, quando eu estiver sozinho com o pastor Roberto, o que eu vou fazer? Vou falar com ele, que era no 2º ano mais ou menos do seminário. Eu cheguei e falei assim, vou esperar ele deixar Mário lá, né? Depois que a gente estiver sozinho, né? Particular, eu converso com ele falando o seguinte, pastor, eu vou ter que trancar a matrícula esse ano no seminário, porque não vai ter condições agora, tá? Eu vou trancar esse período agora, depois o negócio melhorar, eu volto e a gente dá prosseguimento. Aí naquele dia que eu tinha planejado tudo, feito tudo arquitetado já na minha cabeça e tal, aí o pastor parou assim para deixar Mário no Defesa Civil e falou assim, preciso dar uma notícia para vocês, o conselho teve reunido agora, nessa semana, e ele aprovou pagar o seminário de todos vocês. Nossa, Deus, eu falei, fiquei quietinho, meu plano ficou lá escondido, né? E eu falei assim, meu Deus, que coisa sobrenatural, sabe aquela coisa assim que estava só eu e Deus no meu pensamento, no meu coração. E aí Deus foi e providenciou, né? Na hora. Mostrando mais uma vez que o plano dele estava muito mais arquitetado. Poxa, rapaz, é aí que a gente descansa na soberania de Deus, rapaz. É um negócio fantástico. Então todo esse procedimento foi acontecendo. Por isso que eu e minha esposa, né, antes de ir para o seminário, nós devemos casar aqui, porque a gente estava vendo se ia para Campinas. Então nós casamos antes, passamos por esse processo no seminário e logo depois, assim que passou esse processo no seminário e tal, tivemos também o Danilo, né? O Danilo depois veio para brilhantar, passamos, foi uma bênção. O Danilão, ele é um garoto, sempre foi uma criança muito abençoada, graças a Deus, Deus presenteou a gente com nossos filhos, né? Tanto ele quanto o Vinícius, que é o 2º filho, e são meninos assim abençoadores. E aí nessa dinâmica, Danilo cresceu aqui, cara. Nasceu aqui e tal, era muito maneiro, a gente chegava, depois nem sabia mais onde o Danilo estava, nem sabia mais, né? Então era ficar correndo com todo mundo aí, com as crianças, com os pais, pegava ele no colo, levava, e nós tivemos um período, enquanto nós estávamos aqui, depois teve um período que eu esqueci de mencionar, que foi quando nós fizemos a nossa licenciatura, foi na Igreja Presbiteriana Central, com o reverendo Marlon. Nós fizemos um período de licenciatura ali, onde também é importante mencionar, né? Foi um período da nossa história onde nós demos apoio à Central, sendo licenciados ali, e convivemos ali também com os irmãos. O presbítero Joel era também presbítero na igreja, que nos acolheu muito bem lá também. Então foi muito legal, porque o Joel também faz parte dessa história, então a gente viu o episódio também. É engraçado dele. Que todo mundo esbarra no seu Joel. Tem que pegar seu Joel, não tem jeito.
né? Incluindo, eu falei com ele na formatura de Danilo, a gente estava lá, e aí ele falou o seguinte: olha, eu te vi e agora eu tô vendo teu filho. Que privilégio que eu tô tendo na minha vida. Fantástico, fantástico. Então, são momentos históricos, né, que foram acontecendo. Eu estudou o seminário, fiz a licenciatura lá com o reverendo Marlon, na Igreja Central, Presbiteriana Central, e continuamos depois trabalhando aqui como auxiliar do pastor Roberto Pereira, né? Auxiliar, onde a gente aprende muito, né? Quando você trabalha com outros pastores, é maravilhoso, porque você aprende muitas coisas positivas e também o que não fazer. A gente tem que ponderar sempre isso, o que você não deve fazer e o que você deve fazer. Então aprendi uma escola maravilhosa que foi para mim ter sido auxiliar do pastor Roberto e também ter sido licenciado, minha licenciatura passa lá também com o reverendo Marlon na época, que foi um ano de muito aprendizado, muito aprendizado. E aí nesse período que eu estava assim, recém-ordenado, passei licenciatura, pastor auxiliar, eu fui designado para poder ser pastor na Presbiteriana Monte Moriá, porque o reverendo João e o reverendo Mário deveriam fazer o exame, porque neles, na primeira vez que foi feito o exame, foi feito com os 4. Então, apesar de nós sermos contemporâneos e alguns estarem à frente, como Mário e Josimar, foi feita, na verdade, a sabatina e todo o exame, todos juntos. Então foi no mesmo dia. Então quando nós nos formamos, os outros 2 também, né, Mário e Josimar, vieram junto com a gente e nós fomos examinados pelo presbitério, no presbitério Magé, no mesmo dia. Tá? Então foram 4 candidatos no mesmo dia para ser examinados. Só quem participa do presbitério sabe como é que isso é cansativo, é pesado. E vou dizer para vocês que aí o pastor Roberto era presidente do presbitério e perguntou para mim assim, perguntou para a gente, né? Quem quer ser o primeiro? Eu falei, eu quero ser o primeiro. Se eu soubesse, eu já pedi para ser o último. Mas eu falei, porque eu gosto de pegar e já, vamos matar isso logo de uma vez, vamos resolver. Então, aí ele falou assim, eu quero ser o primeiro. Beleza, fui primeiro. Gente, o pessoal, mas me descascou. E pegaram firme comigo, fizeram um exame aqueles exames mesmo daqueles. Ótimo. Então, sei que como eu fui o primeiro, então eles aproveitaram o tempo todo da manhã comigo, né? E fizeram todo o exame, e pela graça de Deus nós fomos aprovados. Logo depois veio o Josimar também, já no período da tarde, foi examinado, aí João e Mário também foram examinados no período da tarde, e nesse contexto, né? Eu e Josimar fomos aprovados em primeira instância e Mário e João foram prorrogados para serem examinados novamente num outro momento que o presbitério ia marcar. Então, nesse período, a congregação que era da congregação da Monte Moriá, né, que era da onde que era Monte Moriá, nós já trabalhávamos lá. Todos os seminaristas trabalhavam, davam apoio. Né, era muito legal, porque eu lembro até hoje que a gente começou o trabalho no bairro São Pedro, a gente fazia evangelismo, estava saindo daqui, fazia evangelismo lá, mas fazíamos grupos, começamos um grupo na Casa Adelaide. Eu lembro direitinho, na Casa Adelaide a gente começou a fazer as primeiras reuniões dos pequenos grupos ali para construir a Igreja Presbiteriana Monte Moriá. Passaram-se o tempo, o nosso irmão presbítero Ciro, ele de Maria, né, evangelista Maria, que foi uma mãe da adolescência. A Casa de Maria era um point espiritual e também alimentício. Era o point das vigílias. Foi vigília, oração, Maria botava a gente pra orar, irmão. Não era esse negócio assim, não. Oração, vigília, aqueles biscoitinhos que ela fazia, deve fazer ainda, aqueles polvilhos, ela fazia um biscoitinho de polvilho, compridinho assim, direitinho, a gente comia. A gente passava lá para poder comer, aconselhar-se, porque ela era conselheira da UPA, aconselhar-se e receber puxão de orelha e também inspiração, né? Ali, inclusive na Casa de Maria, eu não citei isso antes, porque às vezes já contando a história vai vindo alguns fragmentos bem associando, né? Então esse fragmento, porque lá também eu tive uma confirmação de Deus através da vida dela,
também que Deus está me chamando para o pastorado. É uma coisa bem interessante isso, que são muitos detalhes. Se a gente fosse atender também muitos detalhes, fica muito longo, né? Vocês vão ter que fazer uma coletânea aí legal para ver o que vai encaixar aqui, que vai para o tempo, o tempo ficar razoável, né? E acharem as melhores takes aí, né? Beleza. E então, dentro desse contexto, o presbítero Ciro pegou e construiu embaixo da casa dele uma loja. Construiu uma loja. E ele ofereceu para que fosse o local em que pudesse ser a congregação do bairro São Pedro, presbiteriano do bairro São Pedro. E nisso ali começaram os trabalhos também, né? Começaram a se desenvolver, criou um corpo físico da congregação, começaram a desenvolver, João ali, Néia, a gente dando suporte também, então os seminaristas chegavam, trabalhavam, e era muito legal a gente dando esse suporte. Então a Monte Moriá tem esse DNA da igreja mãe, né? Aqui, claro, mas eu fiz parte da implantação da Monte Moriá também, não no sentido total, mas tem participação lá. É uma grande satisfação a gente poder ter junto ali esse processo. E foi nesse local que nós começamos a trabalhar ainda como já pastor ordenado, né? Então fomos para ali para poder dar o suporte, para ficar ali naquele período, até o reverendo João ser ordenado e assumir o trabalho, porque ele era de frente lá no trabalho. Então a gente só ficou naquele período ali para poder dar esse suporte. E depois o reverendo, graças a Deus, foi ordenado e já assumiu ali, e eu voltei para as minhas atividades aqui como auxiliar e dando suporte a outras igrejas também. Então foi muito legal, porque eu fui aprendendo com isso tudo, né? Fui crescendo com essa dinâmica e aprendendo nesse quesito. E já te deu a bagagem para iniciar o trabalho lá, né? Já deu uma pontinha para poder começar o trabalho lá lá no Meu Dom, que era um bairro que não tinha igreja presbiteriana. E aí eu comecei o trabalho lá com um casal daqui, que era Maurício e Josi, que eram membros aqui da igreja, moravam no Meu Dom, e eles vinham sempre para cá, para reunir aqui. Então, olha só, né? Que o pessoal morava lá no casal, e com eles nós começamos o trabalho inicial lá no Meu Dom. E foi um período assim, muito legal, porque nós fazíamos um trabalho na escola. Como é que era? Na escola Lions. Nós fazíamos um mini culto à noite, no intervalo do recreio. Né? Tinha um recreio, aí nós íamos para lá. E um violãozinho, uma caixinha assim tal, simplesinha, para poder a gente fazer um momento de louvor no período do recreio. Então só tinha aqueles 20 minutos ali, então eram 20 minutos que eu tinha que louvar, né? Palavra. E palavra. Tinha que fazer oração, louvor e palavra. Essa era a tríade, né? Oração, louvor e palavra. Então era muito legal e a gente fazia esse trabalho. Então eu fiquei conhecido ali daquele pessoal da escola ali, o pastor da escola, não sei o que e tal. E começamos ali. E ali nós colhemos o nosso primeiro fruto, que foi a nossa irmã Lucila. A Lucila, ela é uma parente mais distante do presbítero Maurício, e ela estava afastada de muitos anos. E nós estamos evangelizando, convidando para o culto na escola. A gente não tinha outra referência. Começamos a convidar na escola e tal. E aí ela apareceu nesse momento na escola e levou a neta e tudo mais. E ali veio o primeiro fruto da nossa igreja. Começando ali. Então começamos o trabalho e foi muito legal. O Serginho, minha mãe, também dando apoio. E fomos desenvolvendo esse trabalho, ficamos conhecidos ali naquela região. Depois chegamos e o trabalho cresceu um pouquinho mais. E começou também a crescer os alunos da noite. Estava ficando sem sala para a gente, ia ficar sem sala. Então a diretora falou assim, olha, infelizmente eu vou ter que tirar, não vou poder te dar espaço para ficar numa sala, porque eu fico numa sala vazia, onde não tinham alunos. Sim. E aí os alunos iam para lá, reunia a galera, iam para lá, receber oração, palavra e louvor. E fazer aquele movimento. Só que as salas foram acabando. E nisso que foram acabando as salas, eu senti que Deus estava apertando a gente para sair dali. Né? Sai daí. E aí nós saímos dali e alugamos começamos com o conselho, né, todo mundo, e alugamos o primeiro local. Gente, um bequinho
que eu chamo assim, de brincadeira, eu chamo de birosca gospel, né? Porque eu nem sei se isso pode entrar. Mas essa brincadeira que eu faço, deixa eu ser off, fica interno, mas senão pode pegar mal com a cabeça. Você vai interpretar errado. Aí, mas era porque um bequinho, cara, era onde funcionava um barzinho, era igual funcionava um barzinho. Então nós alugamos uma primeira loja e ali foi todo o trabalho iniciado. Inclusive algumas pessoas ajudaram a gente ali de maneira muito expressiva, que a gente precisa sempre agradecer a Deus, né? E foi muito legal porque é um desafio, tudo foi desafio. Sim. Não foi nada simples, nós não tínhamos muito recurso, era tudo bem restrito, mas a gente estava com a cara e com a coragem, com a fé e com a perseverança em Cristo e confiança no chamado. Sim. E foi assim que fomos construindo o trabalho ali, desenvolvendo. Aí começamos a ter as primeiras pessoas batizadas, né? As primeiras pessoas que foram entregando a vida para Cristo, fomos caminhando até que o espaço já não estava ali comportando a gente, porque era bem pequenininho, então tinha uma carreirinha de banco só, e tinha um banheirinho bem limitado, e assim, bem limitado, e a gente só tinha esse espaço. Então nós pensamos assim, tudo pela fé, tá? Tudo pela fé. Se a gente olhasse naturalmente, questão financeira, esquece. Se olhasse naturalmente, você falou assim, não tem como. Aí o que aconteceu? Nós tinha vagado uma loja maior. Né? Tinha uma igreja que estava lá, a Assembleia de Deus estava lá, o meu dom saiu e foi para um outro galpão maior. E aí nós ficamos de olho, falei, opa, tem aquele galpão lá que já era uma igreja, a gente já aproveita até uma estruturazinha que já tem ali, e que já foi feito para a igreja, a gente já pega, já facilita a nossa vida. Cheguei para negociar com o galpão, né? Aí fomos lá para negociar e tal, aí o dono lá, seu João, não estava, beleza. Aí o que eu fiz? Eu peguei o pessoal, chamamos para orar, fomos lá na frente lá do estabelecimento, lá fomos orar todo mundo, falei assim, gente, vamos orar, porque esse galpão aqui vai ser, essa loja aqui vai ser nossa, em nome de Jesus, essa loja vai ser nossa. Ninguém vai conseguir alugar se não for a gente. Estabeleceu uma palavra ali, oramos, rapaz, fui negociar com um camarada, aí ele foi e falou assim, não, que essa loja aqui é muito boa, tal, tem várias pessoas, aí eu falei, deixei, né? Eu deixei lá, falei, então tá bom, a gente vai conversando, então, vamos ver, eu tô na fila aí. Ele foi, passou, e o nosso contrato no outro lugar tinha 6 meses ainda, senão a gente pagava a multa. Então o que aconteceu? Eu pedi a Deus para segurar 6 meses. Entendeu? Já pedi 6 meses para segurar. É muito ousado, né? Então, quer dizer, um lugar ponto central, cara, né? Na principal. E eu fui pedir a Deus, segura pra gente. Nós oramos e Deus segurou pra gente 6 meses. Ninguém conseguiu alugar o lugar. E aí nós fomos lá negociar. E até uma coisa que o pastor Roberto sempre ensinou, falou assim, tem coisa que o seminário não ensina, mas a vida ensina. E aí, isso eu já tinha aprendido com ele, falei assim, então, negociação não tem jeito. Bagagem. Tem que fazer negociação e tal. E aí negociei com ele lá, e foi o seguinte, ele tinha me pedido na época R$1.200. R$1.200. O salário, se não me engano, naquele período, era por volta de 315, se não me engano. Pediu R$1.200. Nossa arrecadação chegava, acho que só nisso aí, mas a gente não tinha condição de pagar luz, de pagar água, não ter, né, nada. Era só ficar na seca. E o que aconteceu? E aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vou fazer uma proposta para o senhor. Os primeiros 6 meses, a gente paga R$600. Ele, não, você tá maluco? R$600? Metade do... Não estou fazendo uma proposta para o senhor assim. Aí ficamos naquele embate, não dá, 1.200, cara, eu estou pedindo aqui, assim. E eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos combinar, nem eu nem o senhor. Nos primeiros 6 meses, a gente paga 800. E depois de 6 meses a gente conversa. Ele ficou assim, tal. E eu falei assim, e o seguinte, né, a igreja preserva o local do Senhor, ele vai destruir, não vai estragar.
Então a gente vai preservar e precisar fazer alguma coisa que a gente vai trazer um benefício para o imóvel. E eu tô ali argumentando, tô ali, né? Aí ele foi, não, tá bom, vamos fechar então. Fizemos o contrato, fechou, aí já ficou outro desespero. Porque um aluguel no outro lugar é 400. Já para arrumar os outros 400. Aí, para arrumar os outros 400 é tudo pela fé. E eu vou te contar uma coisa. Foi um tempo que nós vivemos milagres financeiros de Deus durante meses. Não tem como explicar, mas eu sei que aconteceu da seguinte maneira. Então tinha um Fusquinha branquinho, que inclusive o Paulinho, né, teu tio, né, ele ficava atrás do Fusquinha para poder, com o joelho, ficar assim atrás do banco, para qualquer coisa que eu desse, que o pessoal me chamava, principalmente o pessoal da Monte Mulher, me chamava de Pastor Seninha, né? Porque com o meu Fusquinha eu tinha aquele cadrãozinho, né? Botava ali o escapamento ali no carro, aquele ronquinho, né? E eu gostava de dar uma aceleradinha com o Fusquinha, né? Então passava o pessoal, pô, Pastor Seninha, que eu passava vazado, né, com o Fusquinha. E muitas vezes o Paulinho estava ali junto com a gente, né? Segurando essa bronca ali. Mas era um período assim onde a gente tinha muita dificuldade. Eu passando o meu Fusquinha assim no lugar, né, tal, e de repente alguém falava assim, Pastor Júnior! Aí eu encostava o Fusquinha, alguém parava assim, falava assim, pastor, aqui ó, Deus mandou dar uma oferta lá pra igreja, cara. Aí fazia um cheque assim na hora, assim, ó. Quanto que era? O que faltava para pagar o aluguel. E não foi uma vez. De pessoas diferentes. Não foi uma vez. E aconteceu, eu vivi meses, nós vivemos meses assim. Sabe o que acontecia? A gente fazia o seguinte, a gente tinha uma renda, uma arrecadação, o pessoal não tinha muito poder aquisitivo, então tinha uma arrecadação mais baixa das pessoas que estavam lá com a gente. Beleza. Nisso, Deus providenciava de diversas formas. Então aconteceu as seguintes coisas. Nós fazíamos almoço, né, para poder gerar um recurso. Aí o que nós fazíamos? Nós doávamos o alimento, fazíamos o almoço, comprávamos o almoço, certo? E às vezes ainda não dava para completar o aluguel. E aí Deus enviava alguém. E era sobrenatural. E dentro desse contexto, então, nós fomos vivendo isso. E chegou um dia que Deus chegou para mim, e esse foi um período assim, bem tenso de treinamento divino, que eu estou falando para você, que ele chegou para mim e falou assim, ó, eu estava procurando um trabalho, um serviço, e sabe o que aconteceu? Deus falou comigo assim, eu quero que você aprenda a viver dependendo de mim. Aí que foi a bagaça. Por quê? Eu fui procurar arrumar mais 2 empregos, mesmo Deus falando comigo isso. Aí o que eu fiz? Eu tenho que contar esse negócio. Eu fui procurar os empregos, um amigo meu tinha me oferecido, já sabia que eu sou formado em técnico de montagem de computação, de montagem e manutenção de computadores e tal, e ele precisava de alguém para ficar na empresa, tomando conta para que pudesse ele trabalhar, né, talvez. Eu falei, pô, beleza, tu é o cara, já te conheço, meu amigo, eu tô esperando até hoje. Aí eu fui para outro espaço, que era a FESO. Cheguei na FESO para poder fazer entrevista com psicóloga, meu amigo. Cheguei diante da psicóloga para fazer lá, tal, tudo direitinho. E esse foi uma coisa que eu me arrepiei na hora, porque aconteceu o seguinte, Gustavão. Cheguei diante da psicóloga e ela falou comigo, entrevistando e tal, de repente ela parou, olhou nos meus olhos e falou o seguinte, esse lugar não é para você. Caraca. Ela falou assim, o que você está fazendo aqui? Eu olhei assim para ela, assustado, e baixei a cabeça, porque eu entendi que era Deus que estava usando aquela mulher naquele momento. Parece cena de filme, eu estou falando para vocês, parece cena de filme. Mas foi um negócio que eu me arrepio só de lembrar, meu irmão. Porque foi Deus, tipo assim, por que tu tá metendo a cara num negócio que eu falei que não era pra você fazer? Deus mandou eu ficar na dependência, e eu fiquei na dependência. Ao ponto de passar alguém na rua e falar assim, aqui, Deus mandou te dar esse dinheiro aqui, ó, para poder, eu ter dinheiro para botar gasolina no meu fusquinha, para poder ir pro culto, para poder, né, no meu dom. E vários fatores aconteceram quando eu fui para
O Fusquinha estragou, minha máquina de lavar estragou. Foi um momento que eu estava indo a pé para o meu dom, para a igreja, eu ia, sem problema nenhum. E um belo dia eu tinha orado para um irmão, né, para um terreno que tinha que vender, que era perto de um centro de macumba e tal. Sério. E ninguém queria comprar o terreno. Ninguém queria comprar. Aí nós oramos para Deus liberar, então Deus liberou, rapaz. E aí foi uma bênção. E ele vendeu, e Deus falou para ele assim, ó, separa, além do dízimo que ele é cristão, é servo de Deus, além de você separar o seu dízimo que você já separou, separa um para o pastor. E foi isso que ele fez. Ele separou um. E para você entender o que ele separou foi o dinheiro certo de consertar o Fusca e a máquina de lavar. Então, foram momentos assim que eu tive que aprender a viver na dependência de Deus. E quando nós chegamos nesse novo local, né, ficamos ali um bom tempo, e aí foi um desafio, a gente partir para um novo local. Eu sempre botei assim, vamos para um novo local. E fui para um novo local. Vamos lá perto, em frente às bebidas Comari, fomos para lá para o outro galpão maior. A gente estava com o princípio já de expansão, já estava ficando mais apertadinho. Falei, vamos embora, vamos para lá. Porque nós fizemos nesse período algumas adaptações, né, no local ali do lado, na principal ali, nós colocamos ali umas adaptações, o Gustavo e a Carla, que hoje são missionários, né, nos ajudaram a montar, o Guilherme está em Curitiba hoje, nos ajudaram a construir lá uma salinha para as crianças, né, que a gente não tinha. Então tudo isso é maravilhoso. E depois vocês vão ver essas imagens que vão ser colocadas aqui, muito legal. Você vai vendo o pessoal que ajudou, o Jorge, a Ângela, muita gente, muito legal. E aí depois nós saímos desse local e fomos pro novo. E nesse novo local nós passamos também uma perrengue ali. Passamos um aperto absurdo. E fizemos o nosso melhor ali, né, naquele ambiente. E crescemos ali também, pessoas chegaram, fomos agregando. E passamos ali alguns anos. Mas muito apertado, muito difícil. E Deus deu uma graça pra gente, que foi nesse novo local onde nós estamos agora. Esse novo local foi em 2019. Em 2019 nós chegamos, o rapaz pediu, aumentou muito o aluguel. Eu falei, a gente não vai ter condições de pagar esse aluguel, tá maluco? E a gente sem estrutura, não tinha como. E eu saí procurando um local, de repente apareceu, num dia que eu estava rodando lá no meu dom, apareceu no galpão assim, aluga-se. Liguei na mesma hora, e quando eu liguei naquela hora, o rapaz que me atendeu, o seu João, me atendeu, e falou o seguinte, olha, tem 5 pessoas na tua frente para alugar o galpão. Aí eu falei assim com ele, que dia que eu posso ligar novamente para o senhor para saber? Ele falou, quinta-feira. E eu no mesmo ambiente de fé, na mesma mentalidade, falei igual assim... Igual dos 6 meses lá atrás. Cheguei e falei assim com ele, assim, seu João, quando todo mundo desistir, o senhor me avisa. Na quinta-feira eu ligo para o senhor. Quando todos desistirem, eu vou ligar novamente para o senhor. Mas eu posso aí ver? Aí ele, pode. Nós fomos lá ver. O presbítero Eliabe e a Dani foram comigo. O nosso irmão Dalmo foi também. Nós olhamos. Primeira coisa que Dani olhou e falou o seguinte, meu Deus, não tem coluna. Porque todos os lugares que a gente ia, tinha coluna. Então, meu Deus, que maravilha, não tem coluna. E tinham 2 banheiros, já tinha uma cozinha pronta, já tinha 2 banheiros embaixo, tinha 2 banheiros em cima, já tinha 4 banheiros, a gente só tinha um no outro lugar. Então, os outros lugares, a gente só tinha um banheiro. Então, isso foi mudando, né? Deu uma amplitude. A gente já comecei a olhar e já vendo as coisas prontas como estão ficando hoje lá na igreja. Eu falei, ali pode ser o gabinete, ali, isso aqui tá a sala das crianças lá em cima. Já comecei a pensar tudo assim. Deu uma estrutura que a gente precisava. E aí, beleza, olhamos, voltamos e quando chegou na quinta-feira, eu liguei de novo. E aí, seu João, como é que tá aí a fila do pessoal? Eu falei assim, Júnior, eu não sei o que aconteceu, mas todo mundo desistiu. Eu falei, é nosso, seu João. Ele ficou rindo lá do outro lado, você pode ficar tranquilo que é nosso. Não falei que o senhor que era nosso? E aí, mais uma vez, Deus honrando a nossa fé, porque nós chegamos lá para alugar com caixa de R$700. O aluguel era 3.500. E aí eu falei, é nosso e tá fechado. Irmãos, foi um negócio sobrenatural. Entramos em 2019. Só que o que aconteceu em 2020? Pandemia. A pandemia chegou. Minha cabeça pirou. Eu falei assim, Deus só abriu essa porta pra gente. E agora tem que fechar tudo. Então, parece que pediu o pessoal, assim, minha equipe, né, na igreja, falei assim, gente, me dá só uma semana. Eu vou entrar em tempo de oração
e de orientação aqui com Deus, e já volto numa semana para poder mostrar o que a gente vai fazer a partir de agora. Entramos em oração. E eu pedindo a Deus ali e tal, eu montei um PDF estruturado com tudo o que ia acontecer no período da pandemia, como seria a contribuição, via Pix, via não sei o quê, fiz todo um cronograma, uma estrutura para acontecer, toda a montagem de programa também, treinei o pessoal a como fazer live, a como fazer as coisas, tem uns que se empolgaram, queriam fazer até live extra, mas eu peguei e treinei todo mundo. Beleza, e começamos na pressão. Gente, na pandemia nossa arrecadação aumentou. E nós não deixamos de pagar nenhum aluguel até os dias de hoje. Glória a Deus. Deus sempre honrou a fé e a igreja dele, porque a igreja é dele, não é nossa. E hoje nós vamos vendo, né, a grande bênção que nós estamos tendo, né? Tivemos a presbíteros, né, diáconos, e há pouco tempo nós nos tornamos igreja, éramos congregação. Nesse período todo que eu estou falando, a gente era congregação. E em 2022, né, nós nos tornamos igreja, oficialmente como igreja. E foi uma bênção, né, e filhos também daqui, também com a participação da Igreja Presbiteriana do Alto, né, que é a central que foi para o Alto também, que nos ajudou demais nesse processo, dando continuidade ao trabalho daqui da Igreja da Barra. E não podemos deixar de mencionar o reverendo Marlon e o presbítero Joel, estavam lá também novamente, o Joel da nossa história, né? E estava lá nos acolhendo e nos ajudando nesse processo, nesse procedimento. Marlúcia, que foi também uma gigante para abençoar a nossa congregação na época, nos momentos mais difíceis. E aí vem esse período, né, que nós nos tornamos como igreja oficial e começamos a trabalhar, a desenvolver, e foi nesse período da pandemia que estávamos nesse período ainda da congregação, que meu filho, que estava indo para fazer medicina, né, a gente estava preparando tudo para ele fazer medicina, ele queria fazer medicina, conhecia todos os episódios de Grey's Anatomy, esse negócio todo, né, por causa da questão de medicina, sabia tudo, e se preparando, até que ele chega num ponto e falava que não podia mais fugir do que Deus tinha feito. Deus também o havia chamado para o ministério. E aí começa a correria. Por que correria? Nós tivemos eu tinha um prazo curto para a inscrição dele no seminário presbiteriano Ashbel Green Simonton, para ele fazer o vestibular para entrar no seminário. Então nós tivemos que correr para poder fazer a inscrição, todo o detalhe e oficializar tudo. Ele fez o exame no período da pandemia, sob supervisão, né, pastoral, e ele fez na sala o exame, foi aprovado e assim ingressou no seminário. E com a grata bênção de Deus, esse ano de 2026, né, tivemos agora, no dia 7, a formatura dele lá do seminário, juntamente com o Arthur, que é daqui dessa igreja também, um garoto que cresceu também com ele quando era pequenininho aqui. Então é muito legal que eles já tinham amizade quando eram pequenos e agora também encerram juntos o ciclo no ministério juntos. E Danilo vai ser ordenado agora, dia 28, no dia do meu aniversário, né? É um presente que Deus nos deu e vai ser ordenado agora também. Ou seja, tudo aquilo, Deus aqui nessa igreja me concedeu o chamado, me concedeu ser líder de mocidade, né? Depois ir para o seminário, depois me casar, né? Aqui, ter meu primeiro filho aqui, meu filho foi batizado aqui, né? Então, quer dizer, eu tenho a história dessa igreja, é a base da minha história. Não é? E depois, quando nós fomos trabalhar no meu dom, né? Todo o contexto é fruto também dessa base que eu recebi totalmente aqui. Então isso é uma bênção, a gente poder fazer parte dessa história dos 60 anos da Igreja Presbiteriana aqui em Teresópolis, onde ela me gerou, essa igreja me gerou, e hoje temos o fruto da Igreja Presbiteriana do meu dom, que também teve todo o início aqui dessa igreja, do pastor Roberto, do conselho, e dos irmãos que nos apoiaram e nos apoiam até o dia de hoje. E hoje tenho a grata satisfação de ter meu filho sendo ordenado também como fruto desse trabalho, né? Como é lindo a gente poder olhar para esse contexto e perceber que as histórias vão se entrelaçando. E a nossa igreja, ainda como congregação, já gerou pastor,
sem ser o Danilo, já eram pastores, que eram presbíteros da nossa igreja, que hoje é pastor, a Emerson, né, que está em Cordeiro, gerou missionários, como Gustavo e Carla, né? Então nós estamos seguindo a vocação da igreja, estamos seguindo a vocação, e hoje mais um pastor, né, que vai ser ordenado agora, que é o Danilo, e já temos um seminarista no seminário, agora, de novo, já saiu, Danilo saindo, já está entrando pela nossa igreja. Estamos seguindo a vocação, né, da igreja mãe, que foi inicialmente aqui na igreja presbiteriana de Teresópolis, né? Então isso é um contexto assim que Deus nos abençoou, tem nos abençoado e fazendo crescer o evangelho do reino. E é muito bom a gente poder ver que nessa conexão temos frutos que são gerados e sendo reproduzidos para a glória de Deus.